Como planejar a partir do QSN? O documento é complexo e minha turma tem 35 crianças. 2 crianças com deficiência e tendo que alfabetizar todo mundo. A primeira coisa que devemos lembrar é de olhar primeiro para o documento introdutório do QSN. É nele que encontramos as concepções de educação da Rede Municipal de Guarulhos. Você encontra em currículo, proposta curricular QSN, caderno introdutório, em downloads. Vamos falar da educação integral relacionada ao caso do começo deste vídeo. Olhemos para o gráfico que traz os aspectos da educação integral. Multidimensionalidade, centralidade no educando, inclusão, gestão democrática, intersetorialidade, espaços, sustentabilidade, currículo integrado. Ao centro, educação integral. Mas por onde começamos? Vamos começar pelo aspecto da inclusão. Para isso, iremos criar uma turma hipotética. Essa é uma turma de primeiro ano com 35 crianças. 2 educandos com deficiência, sendo um cadeirante com cognitivo preservado e um autista. E também tem uma criança migrante da Venezuela que fala espanhol. Considerando que o educando com autismo precisa aprender a usar o banheiro, escovar os dentes, andar e reconhecer os espaços definidos para realizar suas atividades de higiene pessoal e autocuidado, e o educando migrante também precisa aprender a identificar esses espaços, o meu objetivo será, então, possibilitar a construção de conhecimentos sobre higiene pessoal e autocuidado para a manutenção da saúde, conhecendo os diversos espaços da escola, bem como os objetos e funções existentes para tal, para toda a turma. Agora, vamos ao documento do ensino fundamental e encontrar as aprendizagens referentes a esse conhecimento. Na página 159, o eixo Ciências, podemos ver a seguinte aprendizagem: reconhecer as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, nariz e orelhas, etc., são necessários para a manutenção da saúde. Destacada a aprendizagem referente ao conhecimento apontado pela necessidade dos educandos, aqui trazemos um outro aspecto da educação integral, a centralidade no educando, ou seja, como atender às necessidades deles. Apesar de centrarmos as aprendizagens referentes à higiene e ao autocuidado nas necessidades do educando com deficiência, é possível afirmarmos que esta aprendizagem deve ser desenvolvida por todos os educandos. Podemos começar definindo os espaços, outro aspecto da educação integral da escola que iremos trabalhar. Banheiro e pátio, por exemplo, e assim, a primeira atividade é ir até esse local. Questões como: onde ficam os banheiros da escola? Quantos banheiros temos na escola? Quem poderia mostrar os caminhos possíveis para chegarmos nos banheiros? Ao chegarmos ao banheiro, fazer perguntas do que fazemos lá, o que tem nesse banheiro, qual a ordem que seguimos na utilização desse espaço. Veja a sequência. Localizar o banheiro, entrar, abrir a porta do espaço reservado, verificar se tem papel higiênico, pegar o papel higiênico, abaixar as calças, fazer as suas necessidades, se limpar, jogar o papel no cesto de lixo, levantar as calças, dar descarga, abrir a porta, sair.
podemos detalhar um pouco mais como abrir a torneira, lavar as mãos, molhar, ensaboar e enxaguar, secar as mãos e voltar para a sala. Sugestão de sistematização: dividir as crianças em grupos e produzir cartazes com os desenhos de cada uma das ações e pedir para que escrevam o que é ou distribuir filipetas com as escritas, pedir para lerem, desenharem e colarem, produzindo um cartaz. Cartazes para uso no banheiro, cartazes para lavagem das mãos. Passemos para o próximo aspecto, currículo integrado. Vamos então olhar para os demais eixos. Como estamos no período adequado para a sistematização do processo de alfabetização, iremos olhar para o educando e seu processo de comunicação e expressão. No exemplo anterior, já realizamos uma atividade de comunicação e expressão, tendo a alfabetização na perspectiva do letramento, ou seja, produzindo cartazes para serem fixados nos espaços aos quais se destinam. Nesta unidade temática, encontramos as aprendizagens essenciais para o entendimento da cultura escrita. Então, possibilitar que as crianças manuseiem livros, revistas, internet para encontrar elementos importantes para a higiene e manutenção da saúde é uma boa proposta. Em oralidade, fala e escuta, temos participar das situações do cotidiano escolar, nas quais possa contar suas vivências, ouvi-las de outros, elaborar e responder perguntas, argumentar, dialogar, transmitir recados, recontar histórias, percebendo as várias formas de se comunicar, reconhecendo e valorizando a fala como função social. Aqui, podemos realizar rodas de conversa com as crianças, com adultos da escola e até mesmo com representantes da OBS. Nesse sentido, adentramos em um outro aspecto, a intersetorialidade. Ainda em oralidade, temos as seguintes aprendizagens: participar das interações cotidianas em sala de aula, escutando com atenção e compreensão. Realizar tarefas cujo desenvolvimento dependa da escuta atenta e compreensão. Recuperar as ideias principais em situações de escuta a partir de problematizações feitas pelo professor. Reproduzir oralmente com apoio de imagem textos falados pelo professor, avisos, convites, receitas, regras e etc. Recontar oralmente, com apoio de imagem, textos lidos pelo professor. Na apropriação do sistema de escrita, temos a seguinte aprendizagem: identificar e estabelecer relação entre grafema-fonema, letra-som, com correspondência sonora única ou com mais de uma correspondência sonora. Nesse caso, podemos pensar em alguns gêneros e propor algumas atividades. Bilhete. Construir uma sequência didática para que as crianças escrevam bilhetes para suas famílias, solicitando, por exemplo, escova de dentes ou explicando como lavar e cuidar dos cabelos para prevenir-se contra os piolhos. Legenda. Também precisa de uma sequência didática para que produzam legendas para fotos de crianças lavando as mãos, tomando banho, cortando as unhas, entre outras imagens possíveis. Cartazes com frases simples para serem colados em lugares estratégicos para orientar as pessoas. Lista. Escrita dos objetos existentes no banheiro, no lavatório, o que usamos para escovar os dentes. Como definimos a aprendizagem? Identificar e estabelecer relação entre grafema, fonema, letra, som com correspondência sonora única ou com mais de uma correspondência sonora, iremos proporcionar atividades que favoreçam a construção dessa aprendizagem. Exemplos: ligar,
pintar, cruzadinha, álbum de figurinhas. Escrever os nomes ditados com letras móveis, com materiais riscantes no chão, na parede de azulejo, organizar agrupamentos produtivos para a produção de cartazes para serem colocados em espaços, exemplo, feche a torneira. Ler as placas de identificação dos espaços. Utilizamos estas placas para auxiliar as crianças migrantes. No caso desta turma hipotética, temos uma criança que fala em espanhol. No eixo, o Educando Educação Matemática sugerimos: descrever a localização de pessoas e de objetos no espaço em relação à sua própria posição, utilizando termos como à direita, à esquerda, em frente e atrás. Vivenciar, descrever e representar percursos ou trajetos em locais conhecidos. Conhecer diferentes formas de representação de trajeto, roteiros e planta baixa por meio de atividades lúdicas. Participar de situações que envolvam a movimentação sobre a malha quadriculada. Como o objetivo geral é possibilitar a construção de conhecimentos sobre higiene pessoal e autocuidado para a manutenção da saúde, conhecendo os diversos espaços da escola, bem como os objetos e funções existentes para tal, para toda a turma, vamos trabalhar com as aprendizagens selecionadas. Brincar de guiar os colegas para chegarem ao banheiro, por exemplo, descrevendo o caminho oralmente. Desenhar livremente a localização dos espaços da escola, indicando os percursos. Apresentar outras representações gráficas de espaço, como, por exemplo, a planta baixa de algum local da escola. Trabalhar com malha quadriculada. Outro aspecto da educação integral é a sustentabilidade, e podemos trabalhar com as questões referentes à água, utilização consciente, economia, poluição e enchentes. Geografia. Identificar procedimentos de conservação e manejo dos recursos naturais, uso do solo, consumo de água, energia e etc., com os quais interage. Sabemos que, se olharmos para todos os eixos, encontraremos aprendizagens que poderão ser desenvolvidas por todos, sendo necessário apenas fazer adequações, como usar o objeto concreto para relacionar com o nome ao invés de desenhos para algumas crianças autistas que ainda estão em processo de desenvolvimento da função simbólica. Algumas precisarão de fotos e outras já conseguem relacionar o desenho como as demais crianças. A criança cadeirante precisará ser ou não guiada em sua cadeira de rodas, ou ainda que alguma criança participe com ela de alguma brincadeira. Brinque. Sim, brinque com eles. Se for trabalhar com uma parlenda, antes de qualquer atividade de leitura ou escrita, deve-se brincar. Então, cuidado! Se você tem uma criança cadeirante e vai brincar de pular corda, deve pensar como vocês farão para que ele participe.